Olá, olá, meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Bunker Holístico. Meu nome é Adriana Costa, sejam muito bem-vindos para a quinta aula da nossa série de 12, a nossa Netflix do Baralho Cigano, na qual a gente está desvendando o tarô dentro do Lenormand. A gente está aprendendo como fazer arremates, como fazer aconselhamentos dentro do Lenormand, usando os naipes do tarô que moram dentro de cada carta. O bloquinho de hoje a gente tem a criança, a raposa e o urso. Vamos, sem mais delongas, papel e lápis na mão, porque vocês vão precisar anotar ponto a ponto para fazer aquele arremate bem lindo. Vamos lá? A criança, né? Não vou dizer o que ela simboliza, porque o nosso foco é exclusivamente o tarô. É o valete de espadas, há dois baralhos de gatinho. O tarô dos gatinhos pagãos e o Lenorquets. Bom, vamos lá. Falar sobre esse morador aqui da carta 13. Quem é o valete de espadas? O que é que a gente conhece e o que a gente não conhece? Todo valete é iniciante, né, gente? A gente chama de pajem, são os iniciantes. Então, todo valete inicia algo, né? São aqueles aprendizes. O valete de espada é aquele bom estudante, porque estamos diante de um naipe de pensamento, né? Que é o naipe de espadas. São pessoas curiosas, pessoas observadoras, pessoas que tomam nota de tudo, que fazem questão de anotar tudo, gente que presta atenção, gente que pesquisa, gente que se atualiza, gente que está sempre assistindo ou lendo um noticiário. Isso aqui é o naipe das pessoas questionadoras. São pessoas que gostam de manifestar suas ideias, porque é um naipe também da comunicação, né? Então, ela manifesta suas ideias, seja na arte, seja numa pintura, seja na poesia, na música, né? Ele aprende, ele é um naipe que representa aquela pessoa que aprende e faz, ele aprende e executa, né? Lida bem com papéis em geral, porque como representam os estudantes, os aprendizes, os estagiários também, né? Todo valete tem um quê de estagiário, porque está iniciando, né, na vida. Então, são pessoas que lidam bem com papel, representam pessoas boas de discurso. Fulano vai lá na frente falar por mim, a pessoa vai dar conta, vai sem texto mesmo e dá certo, né? Fala também de recebimento de mensagem, uma mensagem que sobre uma decisão que precisa ser tomada ou uma escolha que precisa ser feita. Então, é uma troca de mensagens e normalmente você precisa nessa mensagem tomar uma decisão ou fazer uma escolha assertiva, né? Quais são os cuidados que o valete de espadas tem para cuidar, né? Os cuidados que tem para cuidar, não. Quais são os cuidados que o valete de espadas tem que ter? Tem que ter cuidado com fofoca, com conflito, com rebeldia, porque é um naipe de gente jovem, né? Com rupturas sem fundamentos, essa história de ficar de mal, sabe? De bloquear por nada, tem que parar com isso. Como ele o naipe de espadas, ele tanto ouve muito como ele fala, tem que ter cuidado com não distorcer o que você ouviu, né? Não mudar o contexto da história, né? Não se precipitar e falar além, né, do necessário. Tem que ter o hábito de falar menos e ouvir mais, né? E pensar muito também, ponderar muito também. Tem que ter cuidado com improdutividade, tem que parar de ser aquela pessoa palpiteira, aquela pessoa maledicente, né? Que ouve uma coisa, já propaga outra. Isso tem muito a ver com fake news também, o naipe de espadas, mal aspectado. A pessoa tem que ter cuidado com a propagação de fake news, né? É aquela pessoa que discorda de tudo, tem que ter cuidado com essa história de ser do contra o tempo todo, né, gente? Tem que ter cuidado com essa história de ser birrento, de ser pirracento, né? Como o naipe de espadas lida muito com ideias, com pensamento, então às vezes a pessoa quer que o pensamento dela, que a opinião dela valha, né? Seja que prevaleça. Ele mal aspectado, a pessoa não gosta muito de troca de ideias, acaba virando aquela pessoa birrenta, pirracenta, né? É, Se você tem aquela mania de fazer um joguinho de indiretas, tem que parar também,
não é legal, né? Nem no ambiente de trabalho, nem no ambiente familiar, cheio de conversa, né? Essa coisa de indireta é muito cringe que fala, né? Tem que ter cuidado com você. Como é que a gente diz aquela pessoa que conta muita vantagem? Eu acho que aquela pessoa gabola, né, que o pessoal chama, aquela pessoa que tem vaidosa, principalmente quando for aquela pessoa que lê muito, que pesquisa muito, que está se atualizando o tempo todo, acaba caindo na vaidade, aquela pessoa que acha que sabe de tudo, que, né, as outras pessoas, sempre a opinião do outro, o saber do outro é menos que o dele, tem que ter cuidado com essa história de ser vaidoso. É, isso leva, esses cuidados que o naipe o valete de espadas tem que ter com a mentira, né? Às vezes a pessoa, no aspecto mal iluminado, ele fala da mentira. Aquela pessoa que escuta a conversa, ou ela engrandece, ou pela falta de completar, ela mente, né? Tem que ter cuidado com isso. Ou então aquela pessoa evasiva, sabe aquela pessoa que quando você vai confrontar, lá numa troca de ideias, você tem um argumento também, ele está lá argumentando, você tem o seu argumento, e ele não tem como confrontar o seu argumento, ele diz assim, peraí que eu vou ali e volto já, vou aqui atender o telefone, peraí que eu vou responder uma mensagem, vou aqui ao banheiro, né? E aí ela sai pela tangente, então são pessoas evasivas, é aquela pessoa que fala muito, ele mal aspectado, né, fala muito, mas não sabe o tanto que fala, né? E tem que ter cuidado também com provocação, sabe? E também com ser pretensioso, né? Aquela pessoa convencida. É, a questão do provocador tem a ver com a pessoa que solta indireta. Toda pessoa que solta indireta está dando uma provocada. Tem que ter cuidado com isso, né? Então, esses são os recadinhos que a gente tem sobre o valete de espadas, o arremate que você pode fazer, né? De repente, até você pode falar para o seu consulente que ele tem que ter cuidado com isso, ou pessoas com quem ele convive, o consulente tem que ter cuidado com esse tipo de pessoas, né? Vamos para o morador aqui da carta 14, né? Da raposa. A gente está falando do 9 de paus. O 9 de paus é aquela vibe de andar para frente, olhando para frente, né? Por quê? Porque é aquela pessoa que, como trata de cansaço, de preocupação, trata também de uma caminhada longa, trata de traumas, de cicatrizes não curadas, traumas que não foram bem cuidados. Então, é aquela coisa, acumula, né? Ele acumula várias coisas no presente e ele acumula várias coisas do passado. Então ele acaba projetando para as outras coisas, as outras situações parecidas, os traumas que ele viveu, ele é como se ele não se desse uma nova chance, e ele não dá uma nova chance para uma nova história ou para outras pessoas, né? É aquela pessoa que guarda traumas, guarda mágoa, né? Mas, como ele está aqui, a gente, todo o naipe de paus, de finalização, de processos, a gente vai ver um quê de cansaço, né? De exaustão. Mas é aquela pessoa que se mantém de pé. Apesar do cansaço, ela se mantém de pé, ela fica naquela vibe, eu posso, eu consigo. E isso a pessoa tem que ter cuidado, porque acaba virando aquela pessoa que acaba ficando vaidosa. Só eu consigo fazer, né? Eu boto nas minhas costas mesmo. Então a gente vai tratar dessa linha de cuidado, né? Essa vibe do cuidado que esse naipe tem que ter, que o seu consulente pode estar passando por isso, né? Ou ele tem que amparar alguém que está passando por um processo desse. O que acontece? Como ele se mantém de pé, apesar do cansaço, ele vai até o fim, ele tem perseverança, ele tem disposição, ele fica moído, morto, né, farofa e vinagrete, mas ele mantém a disposição, porque ele acha que só ele pode dar conta. Ele é aquela pessoa ou aquela energia de alguém que defende as conquistas. Tudo é muito precioso. Cada coisinha mínima que ele conquista, ele defende. Ele consegue segurar. Ele luta, né, pelo que ele quer até a última gota. E ele, assim, por algum motivo, ele precisa se manter disposto, alerta. É aquela pessoa que precisa se manter inteira na luta, porque às vezes é uma pessoa que é arrimo de família. É uma pessoa que
é o provedor da casa, a provedora da casa, né? Então ele precisa, ele sente essa responsabilidade. Então, isso trata de batalhas de todo tipo de batalha, né? A batalha de trabalho, a batalha por manter o emprego, a batalha por manter um relacionamento, por ter fé que o relacionamento vai melhorar. Ele fala de batalhas em todos os níveis, né? Mas fala também de crenças limitantes. Por quê? Exatamente por isso. Porque ele não trata só de batalhas recentes, ele trata de batalhas passadas que às vezes não vingaram, ele carrega como trauma. Isso às vezes limita a luta dele. Quando o nove de paus ou a carta da raposa está mal aspectada, junto à carta de trabalho, fala sobre isso, né? Fica a pessoa enxugando o gelo. Às vezes ela fica insistindo no que não rende mais. Tem cansaços, quando a carta está mal aspectada, ele fala desse tipo de cansaço. Você está cansado, mas porque você está enxugando o gelo. Você não está dando um próximo passo, você está insistindo numa coisa que não, né, não tem mais o que dar, já deu. Então, ele fala do apego, né? Quando a gente fala de crenças limitantes, a gente fala de apego. A gente fala sobre gatilhos que não foram bem tratados. Quando a gente fala de apego, não cuidado, é aquele apego que não foi cuidado e que a gente generaliza. Tudo para frente vai ser igual ao que passou, né? Então, são pessoas que têm medo de sofrer, são pessoas que sofrem por antecipação, tem que cuidar para não desenvolver síndrome do pânico, não desenvolver fobias, não desenvolver algumas manias no tratamento com o outro, né? Não ficar contando histórias repetidas. Você está num círculo de amizades, ou você está entrando num relacionamento novo, ou está entrando num trabalho novo, e você acaba generalizando que tudo vai ser daquela forma, né? Que aconteceu com você. Você nem se dá uma chance, nem dá uma chance, como eu falei antes, né? A uma nova história, a um novo momento, a uma nova experiência. Você fala para o seu consulente ter cuidado com isso, se ele for assim, ou ele ajudar, né, de alguma forma, pessoas que estão perto dele, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um filho, né, pode ser um melhor amigo, pode ser um colega de trabalho, as pessoas que estão ali do lado dele precisando de um conselho, precisando que você, consulente, diga para o seu colega, olha, vamos procurar uma ajuda, vamos procurar um terapeuta, né, porque às vezes a pessoa está nessa vibe e fica tão dentro desses traumas que ela não percebe que ela pode curar com uma terapia, né? É o momento de procurar terapia. Vamos lá. Olha aqui meu porta-lápis como é bonitinho, que gracinha, gente. Vamos lá para a carta do urso. Quem é que mora na carta do urso? Baguncei tudo, mas depois eu arrumo. Quem é o morador do tarô que está na carta do urso? O 10 de paus. A gente sai de um 9 de paus, desse cansaço, dessa exaustão, e vai para um 10 de paus, que ulalá, não é muito diferente, né? Deixa eu dar uma organizadinha aqui. Que não é muito diferente. Quem é essa energia de 10 de paus? Bom, vamos falar do lado que ele está bem aspectado, né? Que o urso está bem aspectado. É a capacidade de fazer. Você tem a capacidade de fazer, você tem a capacidade de agir. É como você pega a espada lá do He-Man, levanta e diz, eu tenho a força, né? As pessoas que estão nessa vibe do nove de paus são pessoas que têm um grande esforço. Elas fazem grande esforço em cima de coisas bem difíceis. Às vezes elas fazem coisas numa dificuldade muito grande. Então, ele é meio, desculpa, gente, ele é meio que um irmão gêmeo do nove de paus, né? Ele fala sobre o excesso de peso. A gente sai daqui, cai aqui, se a gente não cuidar daqui, né, do nove de paus, a gente vai cair aqui nesse excesso de peso, nesse excesso de responsabilidade, abraçando o mundo com as pernas, como fala a história, né? Tem que ter cuidado com a dificuldade de dividir ou dificuldade de delegar responsabilidade. Você é um pai, uma mãe, um chefe, um colega de trabalho que faltou, né? Você faltou e você não passou as suas atribuições só para aquele dia que você faltou e você acaba acumulando. É um naipe do acúmulo de responsabilidades porque ele acha que só ele consegue, né? Então, exatamente por isso, ele reflete pessoas que têm dificuldades de dizer não.
Então, você tem que, quando você arrematar, você fala para o seu consulente, olha, se você tiver uma dificuldade de dizer não, essa é a hora de você ser forte, ó, pensar em você, pensar na gente não é a gente ser egoísta. Quando a gente está sobrecarregado, a gente tem que pensar na gente, né? E a gente procurar meios para a gente dividir os esforços, dividir as atribuições, né? A gente tem que ter cuidado com a reclamação como se fosse assim. Como a gente acumula, o 10 de paus traz essa vibe de acumular porque a gente acha que só a gente consegue. Quando a gente termina de fazer tudo sozinho, a gente acaba reclamando, dizendo que foi abandonado, só a gente faz as coisas não funcionam se não for a gente, né? Então tem que ter cuidado para não reclamar dessa falta de ajuda, porque às vezes a ajuda está ali do lado e você não buscou porque você assume para si toda a responsabilidade, né? E não pode. Tem que ter cuidado com reclamar. Se você reclamar de que foi abandonado, a culpa é só sua, né? O que mais? A gente tem que ter cuidado para não se sobrecarregar e acumular a sobrecarga. Aqui fala de dor nas costas, de dor na lombar, de dor nas pernas, dor na nuca, aquela dor de cabeça que não passa porque a gente acha que só a gente pode fazer, e essa dor se estende a coluna inteira, né? Então, e outra coisa, não ficar esfregando na cara das pessoas que elas não fazem direito. Se você atribui e a pessoa não faz do jeito que você costuma fazer, então ensine para a pessoa como ela tem que fazer do jeito que lhe agrada, ou do jeito que é certo fazer, né? Tem que ter cuidado, né, gente, para não diminuir o outro por causa disso. Então, essas são as informações desse naipe. É um conselhozinho se o urso sai junto, né, da cruz, se sai junto da âncora, dessas cartas de cansaço, isso aqui é um excelente arremate. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje, façam suas anotações, eu recomendo que vocês façam esses testes com vocês mesmos, juntando, nem que seja uma carta do Lenormand e o correspondente dele do tarô, que é para você treinar e aos poucos você fazer arremates legais. E é isso, gente. Se inscrevam no canal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Toquem o sininho das notificações para receber as próximas aulas. Deixem seus comentários, suas dúvidas. O meu telefone de contato para as suas dúvidas está na descrição do vídeo, sempre estará. Muitíssimo obrigado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.